Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Não vou ficar muito tempo na live não, porque depois eu tenho compromisso. Antes de eu poder gravar um pouquinho do que foi falado na IBD hoje, eu quero contar um rápido testemunho, né, que vai falar em cima desse tema aqui que eu vou estar falando um pouquinho, tá? Eu não tô dando aula nem nada, tá bom? Até mesmo porque eu não sou professor, eu não sou pastor, não sou nada não. Eu sou uma pessoa comum, tá? Não tenho cargo eclesiástico nem nada, tá bom? Espero que Deus possa dar sabedoria e abençoar. Bom, vamos lá. Ano retrasado, eu tinha desistido da igreja. Eu tinha desistido por voluntariedade própria. Eu saí do grupo de jovens e logo depois da saída do grupo de jovens eu comecei a sentar na galeria e depois da galeria eu saí da igreja. Comecei a passar vergonha por causa de algumas situações. Eu vi também que eu não estava indo muito bem, que eu não estava agregando nada no grupo de jovens e isso acabou deixando eu, sem jeito, constrangido. E aí eu acabei parando. Quando foi no dia 18 de janeiro, do início desse ano, eu tava fazendo um freelance, na casa de um amigo. Tava fazendo um freelance com ele lá, E eu peguei a bicicleta do filho dele emprestado pra mim vir em casa nesse dia. E aí eu fui tomar banho, fui falar com Deus e falei: Deus, eu não sei se o Senhor vai me escutar, se o Senhor vai me atender. Eu comecei a pedir perdão a Deus, Falei pra ele o que eu fiz, falei como é que estava a situação da minha vida. E eu tava sem fé, sem esperança, sem nada. Tava driviado, completamente nocauteado. As outras vezes que eu se afastei não foi por questão de desistência. Foi, como é que eu posso dizer? Pecados mesmo, para de congregar, para de orar, tá ficando adoecido. Eu tive afastado não foi só uma vez não. Foi só uma vez que eu tive afastado não. Eu não sei como é que eu tô vivo ainda. Aí tá, voltando, eu terminei de fazer as coisas aqui em casa, peguei a bicicleta e retomei o trajeto. No meio do caminho um carro me atingiu. O carro esbarrou em mim, eu caí da bicicleta, caí no asfalto, Se ralei todo. Eu tenho até as fotos guardadas aqui no meu celular, com atestado lá do médico. Tá um pouquinho meio difícil pra gravar hoje. Sei porque toda vez quando eu vou fazer uma coisa boa, sempre dá esses problemas aí. A live que não fixa. Difícil, hein? Tá difícil gravar. Não sei por que acontece isso. Bom, não repara nos barulhos externos não, tá? Que passa avião aqui onde eu moro. E aí o carro me atingiu ali e tal, caí, se machuquei, eu cheguei lá na casa do meu amigo lá todo machucado.
Aquilo ali me fez refletir um pouco. E se eu não tivesse orado? Se eu não tivesse pedido perdão, se eu não tivesse feito nada? Vê como é que o Espírito Santo de Deus incomoda a gente? Eu não teria orado se não sentisse de Deus. Eu não teria feito mais nada, não. Se eu tivesse morrido ali, tivesse acontecido alguma coisa pior comigo, morando sozinho, trabalhando sem registro, situação ruim que eu tô vivendo no momento. Às vezes a pessoa me vê sorrindo, mas só Deus sabe o que acontece lá dentro. Mas enfim, deixa assim. Não quero comentar muita coisa, não. E eu nasci de novo. Literalmente eu nasci de novo. Eu não sei se Deus vai me dar outra oportunidade dessa qual Ele me deu dessa vez. Eu parei para refletir em cima daquilo. Falei, poxa, se eu não tivesse orado, não tivesse feito nada. 40 minutos depois que eu orei, aconteceu aquele acidente. Se eu não tivesse feito nada, eu teria morrido, talvez perdido a salvação. Teria acabado no inferno. Ou coisa pior. Depois eu vou contar um pouquinho de uma outra história, uma outra oportunidade, o que aconteceu em 2022, para o pessoal me conhecer um pouquinho melhor. Bom, a lição que foi abordada hoje, né? Perseverando na salvação. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. Perseverar na fé é essencial para a salvação. A apostasia é um risco real, mas pode ser evitada com vigilância, fidelidade e confiança diária em Deus, sob o auxílio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não consegue nada, não. E a atuação dele que nos ajuda a ficar bem. Tem o texto bíblico aqui, né? De Hebreus capítulo 10, 26 ao 39. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pecar voluntariamente é pecar de propósito, de uma ação contínua. Já não é nem a questão de falha também pode levar por esse lado. Isso já ocorreu comigo, viu? De pecar conscientemente, sabendo que é errado e tendo lá fazer. Isso eu falo com toda a sinceridade no meu coração. Um ponto importante que eu quero comentar em cima disso aqui, pra gente tomar uns devidos cuidados antes de sentenciar alguém antes da hora. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tava falando num grupo de jovens, né? Eu comentei lá o seguinte: uma palavra errada pode derrubar quem tá em pé e uma palavra certa pode levantar quem tá caído. A gente deve ter um cuidado assim, né? De direcionar uma palavra. Só se a pessoa fez um pecado muito grave ali, né? Um dos pecados que eu sei que não tem perdão na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é um problema irreversível. Desviar-se da fé, desistir, que nem aconteceu comigo, é uma questão de apostasia? Sim, é uma questão de apostasia, com certeza. Eu já senti isso já, de apostasia. Você tá ali, tá pra baixo, tá caído. Às vezes sem ânimo, sem esperança, sem nada. E tem que agradecer a Deus. Eu tenho que ser mais grato a Deus. Deus tem falado comigo os últimos dias pra cá de uma forma assim que eu fiquei bobo. Fiquei bobo mesmo. Eu sei que vai ser um pouco meio difícil pra uns acreditar, mas eu tava passando na rua, né? Tinha um rapaz
tava meio bêbado e tal. E eu passando do lado dele assim, ele falou um negócio pra mim. Aí eu fui perguntar pra ele por curiosidade. Eu falei, eu não entendi o que você falou. Ele falou assim, honestidade. Ele falou 2 vezes a mesma coisa. Aquilo ali foi pra mim. Você vê que coisa, né? Deus, ele pode usar todo mundo, mas a questão de ser usado não quer dizer que a pessoa é salva, tal, etc. Que às vezes quando Deus quer falar com a gente, ele pode usar até um passarinho, qualquer coisa. A gente não conhece o agir de Deus. E aquela cobrança ali foi pra mim. Foi pra mim aquilo ali. E eu tenho falado com Deus em cima daquilo que eu escutei na rua. Como é que eu sei que foi Deus que falou comigo? Porque eu parei pra refletir depois. Eu falei, realmente, Deus, eu tô um pouco meio devagar. É difícil. Ser cristão hoje não é fácil não, viu? Mas uma certa expectação de horrível de juiz ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quanto maior o castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Isso aqui é um pecado mortal, né? A única diferença que coloca a gente assim numa questão é até onde a pessoa foi. Que foi o meu caso, né? Parece que eu tô vivendo isso aqui, eu tava vivendo isso aqui. Eu sei já as condições com isso que eu tive, né? Às vezes eu paro pra refletir assim, nem parecia eu, né? Às vezes que eu já tentei suicídio, eu já tentei muito contra a minha vida, viu? O que Deus fez por mim eu não tenho nada de bom para oferecer para Deus, não sei porque que Deus faz as coisas assim. Acho que é graça mesmo e misericórdia. Porque bem conhecemos aquele que disse, na minha vingança eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de ser iluminados, suportastes um grande combate de aflições, e em parte foste feitos espetáculos com vituperos e tribulações, e em parte foste participando com quem assim foram tentados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, com gozo permitistes e expoliação dos vossos bens, sendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor, permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais confiar a promessa. Esse verso 36 aqui, eu até escrevi um negócio dentro no grupo de jovens, né? Mesmo tendo promessas e tal, mesmo depois que Deus prometeu alguma coisa para você, né? Te entregou um texto bíblico, alguma coisa.
a gente tem que colocar em mente o seguinte, que nós somos peregrinos e forasteiros na Terra. Nossa permanência não é aqui. Tem até passagem do Antigo Testamento que fala: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos já não. Essa passagem bíblica ele está falando que é feito embaixo do sol. Mas enfim, depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Eu vou deixar isso para uma outra situação. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Eu quero comentar um pouquinho em cima disso aqui, ó. Eu cheguei numa situação tão difícil na minha vida que eu tive que falar para Deus intervir na minha vida. Para que se acontecer de eu ter outra crise de oscilação de novo, acabar se afastando, desistindo. Eu sei que a palavra de Deus precisa se cumprir, mas eu falei para Deus para não deixar mais isso acontecer comigo. Se possível for, pelo menos para poder me recolher, para não perder a salvação. Porque daqui a gente não vai levar nada. Eu até estava comentando, falando com Deus em oração, eu falei assim: Deus, às vezes o fato de ser escolhido, ter chamado alguma coisa, isso, aquilo, outro, não faz a gente pessoas melhores que as outras. Pelo contrário, a gente continua no mesmo patamar. A única diferença é que Deus coloca cada pessoa no seu devido lugar. Porque Deus sabe, Deus investe na vida da pessoa, sabe que ali vai dar bom e com o devido tempo Deus coloca cada um no seu lugar, Tipo questão de cargo eclesiástico, etc. Nós, porém, não somos daqueles que se rejeitam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Cuidado da alma, Caminhada na vida cristã é fácil não, viu? Ser crente é uma coisa, ser cristão é totalmente diferente. A vida cristã exige perseverança, especialmente em tempos de provação. A carta aos Hebreus foi escrita para encorajar os crentes ameaçados de desistência e permanecerem firmes na fé. Nesta lição, veremos o valor da perseverança, o perigo da apostasia e como viver de forma fiel até o fim. Ser cristão é mais que começar bem, é continuar firme, continuar com firmeza. Que essa lição nos anime a permanecer em Cristo todos os dias. Perseverança para alcançar a promessa. Uma esperança que produz coragem. Na perseverança cristã, preciso ter a consciência da esperança que alimenta a fé. A questão da fé, todo mundo sabe ali que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera e tal. Só que a fé não é só isso. Foi falado hoje que a fé leva também a questão da obediência. Leva a questão da obediência e uma vida de fidelidade, de comprometimento também. Pode se encaixar aí. Porque tem, no mundo atual que nós estamos, tem pessoas que falam que tem fé, mas quando você começa a olhar a vida da pessoa assim, ela meio que tá natural. Isso foi retratado numa aula anterior, A naturalidade e a carnalidade. O natural é aquele que sabe que está errado, mas ele não quer mudança. Ou não se esforça para mudar, não sei. E o homem carnal é aquele que vive de uma forma assim como se não fosse acontecer mais nada. Como se
a vida fosse para curtir, viver numa boa, morreu, acabou. Só que não é bem assim, né? As coisas não é bem assim não. Vamos lá. Essa esperança fez com que os primeiros cristãos perseverassem com alegria, mesmo diante de perseguições implacáveis. Deus deseja que tenhamos e cultivemos esse mesmo sentimento, que não se trata de uma esperança cega, mas firmada na natureza imutável de Deus, na fidelidade da sua poderosa palavra. Essa esperança produz coragem para perseverarmos na estrada da fé, assim como aconteceu com os primeiros cristãos. Perseverar, portanto, é manter os olhos fixos naquilo que está por vir, e não nas circunstâncias momentâneas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Olhando para isso aqui, eu também me retrato de Pedro, né? Quando Jesus estava vindo caminhando sobre as águas, e Pedro falou assim: ó, mande que eu vá até você. Pedro ali desceu do barco, pisou na água. Na hora que ele começou a querer andar, ele afundou. Por quê? Por causa da circunstância. Ele começou a olhar para o lado. Às vezes o medo, né? Medo e barreiras, às vezes que a dúvida, né, acaba colocando a gente em situações complicadas, né? Acaba nos impedindo de viver grandes coisas. Jesus falou assim que se tiver de fé no tamanho do grão da mostarda, você pode ver o tamanho da coisa que acontece. É basicamente isso. Eu até falei lá, né, que ter fé é a questão de acreditar no impossível e saber que as coisas momentâneas, né? Mas as lutas, elas sempre vêm para nos testar. Por que isso acontece? Porque Deus, ele quer provar a fé de cada um. Ele quer fazer isso. E ele vai fazer isso. Tem um texto da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês que me chamou a atenção uns anos muitos atrás, né? Se você quiser conferir na sua Bíblia aí, está em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, verso de número 2, diz assim, ó: te lembrares de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber que está no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Deus aqui está falando o seguinte: eu vou provar a fé de vocês. Eu quero saber se as pessoas vão ficar com Deus pelo que Deus é ou pelo que Deus pode dar. A fé, ela faz isso aí. É um deserto, tem certos desertos na nossa vida que cedo ou tarde eles acabam, né? E as provações sempre vai vir, acaba uma, vem outra. É sempre assim. Não tem essa de ficar esperando paz aqui nessa terra. Jesus não veio para trazer paz. Ele mesmo disse que veio trazer espada, né? É o que você está vendo acontecendo aí hoje. Mas a paz que Jesus quer colocar é dentro de nós. A paz de espírito, a paz tranquila, né? O fruto do espírito. Porque quando você vê Pedro preso, né? Ele vai ser morto, né? E Pedro está ali preso e os soldados por lá de fora e está descansando. Então aquilo ali é paz, né? É só o Espírito Santo para fazer aquilo ali. Ele estava preocupado com o que ia mais acontecer. Porque ele já estava revestido de poder, né? Já tinha fé. Ele falou, não, depois que eu partir daqui eu sei para onde eu vou. Essa convicção que todo cristão tem que ter.
apóstolo Paulo falou isso em Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com o Senhor, porque ainda é muito melhor. É convicção. É o que aconteceu com Pedro. E essas são as circunstâncias que acontecem. Uma coisa que a gente precisa, principalmente eu, né? Aprender a confiar, né? Confiar mais em Deus. Se a gente for olhar para nossa vida, a gente está cheio de falha. Né? Eu mesmo falo para Deus, Deus, eu não sei se eu levo jeito para fazer a obra e tal, etc. Porque eu às vezes eu não sei o que falar. Às vezes eu fico perguntando se eu for Deus, eu fui chamado aí para levar uma palavra, não sei o que eu vou falar lá não. A palavra é sua, não é minha, os dons é seu, não é meu. Eu não sou a pessoa apropriada para isso. Eu mesmo não tenho buscado lugar de destaque, lugar de honra, nem nada. Deus sabe o que está dentro do coração. E sabe o que está dentro do seu coração. Perseverar e se manter-se firme. Eu até entendo porque algumas das vezes você vê pessoas que se afastou da igreja. Comece a conversar com a pessoa para você ver qual é a história que ela vai contar para você. Você saiu porque o que levou você a desistir? Se frustrou com alguma coisa? Deus falou que ia fazer, demorou, não aconteceu? Que Deus está trabalhando. Não tem para dizer isso. Eu mesmo, eu tenho uma promessa na minha vida. Deus fez uma promessa, mas eu nunca nem toquei no assunto com Deus a respeito da promessa. Ela ficou lá. Ela ficou guardada. Eu nunca nem cobrei a Deus nem nada. Se ele for querer fazer, faz. Se não fizer, ele vai continuar sendo Deus da mesma forma. Tem pessoas por aí pregando coisa errada, mas ensinando a colocar Deus na parede. Mano. Só Deus para ter misericórdia. Mano. É acreditar no impossível. Olha só, tem várias referências na Bíblia, né? Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Deus fez uma mulher virgem que não era casada, não teve relação sexual sem nada. Deus não fez ela engravidar através do poder do Espírito Santo? Você imagina o que Deus pode fazer na vida de nós? Deus pode mudar a história de alguém do dia para a noite. Ele pode fazer isso. Perseverando com firmeza. Em Hebreus 10:36 lemos porque necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus possais alcançar a promessa. Em outras versões do lugar paciência aparece na palavra perseverar. É uma coisa levando a outra. Deus veio falando comigo, perseverança, é incrível. Hoje, mesmo os jogos lá falou, estamos em guerra, na guerra espiritual, hoje, a tendência daqui para frente é apertar mais ainda. O jeito é colocar confiança em Deus e ficar firme. Ter paciência que as coisas acontecem no tempo certo. Ser dependente de Deus. Ser dependente de Deus, eu quero dar uma palavrinha bem rápida em cima disso. Ser dependente de Deus não quer dizer que a gente não tem que fazer a nossa parte. Não, nossa parte a gente tem que fazer. O tempo de Deus acontece quando a gente faz a nossa. Se a gente não fizer nada, não tem como o tempo de Deus se cumprir. É tipo igual, eu tô pedindo a Deus um emprego, mas não sai para procurar, então tem alguma coisa errada, né? A oração, ela leva à ação. Ela vai fazendo algo de fé, né, no caso, basicamente. É isso.
Nossa, ministrar não é fácil não, meu. Umas palavras traduzem o termo grego que é que eu não sei falar muito bem em grego. Hiponeme, que tem sentido de estabilidade, constância, né? Característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade. A fé, a piedade, mesmo diante de maiores provações e sofrimentos. Deus às vezes tem sofrimentos que é a gente que entra e tem sofrimentos que é Deus que traz. Por que isso acontece? Foi o que eu li em Deuteronômio 8:2. Às vezes Deus coloca a gente em desertos para, né, fortalecer a nossa fé. Às vezes Deus isola a gente das pessoas. Você já teve aquela sensação de estar no meio de todo mundo e se sentir sozinho? Sentir ali como se ninguém estivesse olhando para você, ou não se lembrasse, ou esquecesse e tal. Eu sei bem que é esse dor, mas é para ter experiência, né? Para depois você poder passar para outra pessoa também. Falar, Deus me ajudou a vencer, ninguém vence sozinho. Né? E Deus não vai colocar uma aprovação na vida da pessoa que a pessoa não possa suportar. Um caso disso é Jó. Jó não desistiu. Nesse sentido, o autor de Hebreus fala ao público de cristãos que vive o contexto de provação por causa da fé. O propósito dele é encorajar esses cristãos a perseverar na fé, permanecendo obedientes à vontade de Deus, mesmo diante de sofrimentos. A vontade, tem às vezes as pessoas, né, foi falado isso hoje também. O que é a vontade de Deus para a vida do cristão? É tudo. Se afastar das coisas erradas, pedir. Tem coisas que a gente tem que perguntar para Deus, é uma experiência particular que cada um tem que ter. Fala, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Por que as coisas às vezes não dão certo para mim? Eu estou fora do rumo, tem alguma coisa que o Senhor está querendo que eu renuncie, que eu preciso deixar, não sei, de repente excluir da minha vida, tem alguma coisa empacando, onde que eu estou falhando mais, onde que eu estou acertando mais. Conversando com Deus, né? E Deus vai falar com a gente no momento certo. Eu falo que por experiência própria, a renúncia não é fácil não, viu? Tem coisas que foi a misericórdia e a graça de Deus, não é que eu consegui renunciar, porque eu sozinho não consigo não. Conseguiria não. E tem outras coisas que fisicamente a gente também sozinho não consegue. Não tenta lutar assim sozinho não, que a probabilidade de você acabar desistindo que foi meu caso. Eu pedi ajuda pro líder de jovens para voltar pro grupo, porque eu mesmo não tava conseguindo mais não. E outra coisa que eu quero comentar aqui também, quando tiver um momento de culto, procurar não acabar com distração, né? Acabar ficando distraído, porque isso faz com que a gente perca as bênçãos de Deus que está sendo falado no púlpito no momento da palavra. Isso aconteceu comigo no culto de ceia. E se não é o Espírito Santo de Deus para tocar no meu coração ali na hora, eu tive que sair do meu lugar, né? Fui lá onde o pastor estava em cima do púlpito, ministrando a ceia, né? Eu fui lá, falei com ele, falou, eu quero se reconciliar com a igreja aí e tal, né? Porque eu tinha desistido ali, tinha se afastado. Foi dada a oportunidade, né? Teve até uma moça que foi lá na frente se reconciliar. É o mínimo que eu podia fazer também. A distração faz a gente perder as bênçãos de Deus. Tem uma palavra ali que às vezes ela vem direcionada para você, né? Às vezes uma palavra de ajuste, às vezes uma palavra de que Deus vai fazer algo na sua vida, né? Uma coisa de bênção e tal. A distração, né? Acaba tirando você do foco, mano. E as coisas quando começam a tirar você do foco, mano,
Isso acaba levando você a acabar se afastando. A vontade de Deus como estilo de vida. O versículo 36 destaca que perseverar também significa fazer a vontade de Deus. Isso nos mostra que não estamos apenas esperando a promessa de forma passiva, mas que vivemos diariamente buscando agradar ao Senhor em tudo. Aí é questão particular de cada um, né? Conversar com Deus, né? Conduta, comportamento e mais uma série de coisas. Tem coisas que eu me lembro de pregações antepassadas, né? Que diz assim, ó: a fé e a obediência gera milagres, mano. Isso é o fato da realidade. Isso é uma realidade absoluta. Tem pessoas que às vezes, né, foi falado isso também hoje, falando assim, mas tem pessoas ímpias, né, que vivem errado e como é que as coisas acontecem para ela, né? Como é que pode, né? Só que aí tem uma passagem da Bíblia também que fala, né? Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim é a destruição. O homem ele tá vivendo ali e tal, né? Tá dando tudo certo até a hora que a visão espiritual dele for aberta. Aí na hora que for aberta, aí vai ver o estrago de rastro de destruição que deixou para trás. E aí toda plantação tem uma colheita. É o que aconteceu comigo em 2022. Depois eu vou contar essa história, um pedacinho dela. Eu não sei como é que eu tô aqui ainda não, viu? Vamos lá. Assim, perseverar não é somente aguentar firme ou resistir com coragem, mas também continuar crendo e obedecendo e servindo e testemunhando de Cristo, mesmo em tempos difíceis. A perseverança possui uma dimensão passiva de resistência e uma dimensão ativa, fidelidade e prática. A prática é uma das coisas difíceis. Só é possível praticar as coisas de Deus com a atuação do Espírito Santo. E sempre está reconhecendo que é falho e que precisa da graça e da misericórdia, né? Teve uma vez que eu estava na rua, né? Eu acho que eu estava voltando da escola. E no meio da rua, assim, eu estava parando para refletir um pouquinho, né? Mesmo na situação ruim que eu estava vivendo ali naquele momento. Deus ele falou algo comigo assim que é assustador, né? É possível estudar a Bíblia sem o Espírito Santo, é possível orar sem o Espírito Santo, é possível congregar sem o Espírito Santo, é possível ministrar sem o Espírito Santo, é possível fazer tudo. Mas qual que é a diferença de uma pessoa que não tem o Espírito Santo e está congregando, né, está pregando a palavra de Deus, ou uma pessoa que tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo reconhece que é falho e pecador. E aqueles que não têm acham que por fazer certas tais coisas que os outros não fazem, ele quer ser mais santo do que o outro. Infelizmente eu tenho que falar uma verdade absoluta. Tem algumas religiões por aí que Jesus está pelo lado de fora faz tempo, tentando entrar. Aí o problema é que nem eles não entram no céu, nem deixam Jesus entrar no lugar e acabam impedindo outras pessoas de entrar no reino, colocando coisas pesadas em cima do homem, né? Que nem eles mesmos às vezes não carregam. É complicado isso aí, viu? Se você tem dúvida de saber se o Espírito Santo de Deus está na sua vida ou não, você pode fazer duas coisas. Olhe aquilo que você produz, veja onde que você falha mais e erra mais, né? E a outra segunda é perguntar para Deus, só Deus, a sua presença está na minha vida, como é que está a minha situação, como é que está a situação da minha salvação? E se você for chamado hoje, eu escrevi uma frase, né, até citei dentro do grupo de jovens, eu falei assim, ó: viva Cristo hoje como se hoje fosse o último dia. Daqui a 5 minutos é um território desconhecido e o dia de amanhã não nos pertence. Agora eu pego um gancho aí do que aconteceu com Chuck Norris.
tenho certeza que basicamente metade das pessoas conhece ele, né? Tipo, nós ali foi um ator, tal, etc. Segundo o relato de uns, né? Parece que Chuck Norris aí, ele entregou a vida para Cristo Jesus, né? Pode ter acontecido? Sim, claro. Nenhum de nós, ser humano, não tem a capacidade de dizer se foi ou não. Eu mesmo não tenho. Eu prefiro deixar assim. Deus conhece o coração de cada um, né? E nos últimos momentos de vida a pessoa pode, né? Deus pode se apresentar ali para ela, né? Ela acabar reconhecendo, né, que era um pecador e tal, e entregar a vida para Cristo Jesus ali nos seus últimos momentos de vida e ser salvo, né? Que nem o malfeitor da cruz foi. Estava impossibilitado de ser batizado e tal, etc. Mas o ato do arrependimento ali, né, fez com que a palavra, o Espírito Santo convencesse do pecado, da justiça, do juízo e da condenação eterna. E a pessoa foi salva em seus últimos momentos de vida. Uma alma foi salva. É isso. E a vontade de Deus também é a questão que todos, né, venham a ser salvos, né? Então, sim, é possível sim fazer as coisas sem o Espírito Santo de Deus. Desde que não use nada, né, da palavra de Deus para ficar tentando se justificar diante de Deus dos homens, falar, eu faço tal coisa, né, e tal, etc. Né? Tem uma religião por aí que prega a questão do sábado, né? Eu não vou nem entrar muito sobre essa questão. E por eles fazer aquilo ali e achar que os outros não fazem, que os outros estão tudo perdido, só eles estão certos. Só Deus para ter misericórdia, né? Não é o que você faz, o outro não faz, né? Porque senão vira igual a oração do fariseu e do publicano. O fariseu estava se gabando das coisas que ele fazia. Eu não sou como os demais e tal, etc. Se a oração da pessoa estiver sendo assim e ela estiver usando a palavra de Deus para mostrar que o outro está errado e que ele não é de Deus, ele está andando sozinho. Deus não está na vida dele. Eu posso falar isso aqui sem medo de errar. Porque toda vez que você usa as coisas de Deus para ficar tentando se justificar, para ficar apontando o erro dos outros e você não olha, não tem a capacidade de olhar para si mesmo, né? Que nem o que eu acabei testemunhando. Deus usou um bêbado na rua para falar comigo. Honestidade, honestidade. Falou 2 vezes. Tá vendo como é que Deus fala com a gente? E reconhecer, eu falo, não, eu tô com um problema mesmo de honestidade, né? E por que Deus às vezes cobra assim da gente? E Deus esfrega a gente no chão? Porque Deus quer o melhor pra gente. O dia que Deus não falar mais nada com você, tenha certeza de uma coisa. O dia que Deus não cobrar você de mais nada, alguma coisa na sua vida está muito fora do lugar. E você está caminhando mal na fé. Deus corrige e castiga aqueles que Ele ama, porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Deus não quer que ninguém se perca, né? Deus não quer que ninguém vá para o inferno, nem nada disso. Então é bom, às vezes, Deus corrigir a gente, né? Bater na gente, porque se a gente é filho, a gente tem que receber a correção de Deus. E Deus, ele sempre vai bater na gente, não tem essa. E por que Deus sempre bate na gente? Porque Ele quer o melhor para os filhos dele. Deus não vai bater no filho dos outros. Ele vai bater nos que é filho dele. Quem não aceita a correção, eu sei que é duro falar isso, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não tô em condições de pregar isso. Eu vou ser sincero de coração. Tem coisas que eu já preguei que eu não vivi. Por isso que eu acabei falando a Deus. Eu não sou a pessoa apropriada para pregar. Eu não tenho nada para te oferecer. Se você chegar em mim, provavelmente você só vai achar folha. Vai ver um galho seco, um vaso trincado, um pedaço de caco. Não tem valor nenhum.
serve pra mais nada. É complicado, viu? É complicado, viu? Buscando agradar ao Senhor em tudo e perseverar somente em aguentar firme. Resistir com coragem também, continuar crendo, obedecendo e servindo. A perseverança possui uma dimensão passiva, resistência, uma dimensão ativa, prática e fidelidade, de modo a viver quem já experimentou o amor de Deus. Seja correspondendo esse amor com obediência e dedicação. Nossa, Jesus amado. Eu acho que aqui também perdeu o horário de você. Daqui a pouco tem que se arrumar pra sair. Qualquer coisa, depois eu continuo isso aqui, tá? Você tem enfrentado lutas, desânimo em sua caminhada com Cristo? A resposta é sim. Lembre que quem persevera na fé até o fim alcançará a promessa. Acho que a maior promessa que Deus tem na nossa vida, né, apesar de bens materiais, casamento, qualquer outra coisa, é a vida eterna. A maior promessa que tem, acho que é essa aí. As outras coisas, Deus pode? Pode, claro que pode. Ele faz. Quero voltar um pouquinho que eu estava comentando antes, né? Quando você usa a palavra de Deus para ficar atacando a vida de outras pessoas, tá agindo igualzinho os fariseus. Para falar que quem não é, ou quem é cristão, ou quem deixou de ser. Se a pessoa faz isso, ela tá agindo igual fariseu. Mas quando você, né, coloca Cristo em primeiro lugar, você age igual a ele. Você age igual a ele porque Jesus cobrou, porque ele queria o bem do pessoal da época dele. Por que Deus bate nos filhos que é dele, não bate no filho dos outros? Porque o filho dos outros não aceita a correção. É por causa disso. E se a pessoa não aceita a correção de Deus, então não é filho, é bastardo. Aí o que você faz? Considera como gentil publicano e só ora a Deus para que Deus tenha misericórdia. É isso. Não ficar querendo mostrar uma santidade, né? Santidade é uma coisa que você não se expõe. Você vive para Deus, entre você e Deus. É uma coisa exclusiva, particular de cada um. Agora as falhas você pode expor? Pode, não tem problema nenhum. Jesus mesmo ali, sendo o próprio Deus, né? No meio do pessoal, fala, por que me chama bom, se bom só um que é Deus? Jesus não estava querendo se exaltar ou se aparecer. Fala, não, eu sou bom, eu sou mestre. Não. Você não encontra isso em lugar nenhum. Jesus mesmo fala, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade. E você não encontra ninguém na Bíblia se exaltando. Eu prefiro ficar com o comentário do publicano e do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo escreveu assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer isso eu acabo fazendo. E o publicano não olhava para cima, batia no peito e tem misericórdia de mim, Deus. Eu sou pecador. E não tentar ficar se justificando diante de Deus e dos homens. Igual algumas pessoas fazem, não são todas.
Eu mesmo, eu sou uma pessoa falha. Não era nem pra mim estar ministrando mais, nem nada. Às vezes eu fico preocupado, né? De falar alguma coisa ali e tal, né? Falar por a pessoa vai querer achar que eu tô querendo se aparecer alguma coisa. Quem tem que se aparecer é Cristo Jesus, mano. Não é a gente. Aí fazer as coisas pra Deus sem ficar esperando nada em troca. Cada um vai ter sua recompensa, né? Deus vai abençoar cada um no seu devido tempo. E acreditar que tudo é possível para Deus, né? Que é tudo impossível pra gente. E é isso. Deus ele faz essas coisas pra gente sem a gente merecer. Você que tá desanimado, tá caído, alguma coisa parecida, saiba de uma coisa, você tem Deus aí. Deus, Jesus tá aí, é só conversar com ele. Não tentar se querer parecer de forte, né, e tal. Tem hora que você começar a se achar forte demais e vai chegar uma hora que Deus vai deixar você andar ali sozinho. Ele vai recolher a mão e vai falar, não, tá bom, você quer se achar de forte, né? Você quer se achar o bambam, então eu vou arredar minha mão aqui, vamos ver até onde você vai. Aí queda, né, o orgulho e tal, precede a queda. Eu com toda a humildade no meu coração, né, eu cheguei nos dois líderes de jovens e falei, ó gente, eu tinha desistido, tá, eu saí do grupo de jovens e tô com dificuldade pra voltar. Aí eu fui lá pela segunda vez, pedi ajuda. Teve os momentos que eu fiquei abatido, né, eu me isolei com um semblante caído. É difícil, né? Mas é isso. Depois eu venho para compartilhar mais alguma coisa. Espero que Deus possa encorajar a gente, né? Principalmente para poder falar do Evangelho também, né? Amém? Deus abençoe a todos e tenham uma ótima tarde. Senhor Jesus. Você que está afastado, você que não é cristão, entrega a sua vida para Jesus. Esse mundo aí não tem nada de bom para oferecer não. E as coisas aqui para frente vai ficar bem feio, viu? E depois que a igreja for embora, vai ficar mais feio ainda. Porque a igreja vai ser arrebatada. O Espírito Santo vai levar a noiva dele a encontrar com Jesus no ar. E a igreja vai embora. Depois as coisas vai ficar. Você acha que tá feio agora, vai ficar pior depois, né? E eu, vocês aí, os demais irmãos, ficar firme. Fala pra Deus, ó Deus, eu não consigo sozinho não. Me ajuda porque eu mesmo não tô bem não. Não tô legal, o senhor tá vendo que eu tô andando devagar. Tá vendo que às vezes falta honestidade, falta ser um pouco mais verdadeiro, né? E conversa com Deus, né? Fala com ele, né? Pergunta pra ele e fala, Deus, o que tá acontecendo? Eu tô devagar, né? O que eu preciso fazer? Orar, né? E ficar firme. Eu espero que o Espírito Santo, né? Pela força do Senhor Jesus Cristo e Deus, né? Possa nos ajudar a não se afastar mais, né? Nem eu, nem os jovens, nem qualquer outra pessoa. E quem está afastado que possa ajudar a trazer de volta, e quem não é cristão que possa ajudar a ser. Jesus tem tudo para dar certo, sim, ele tem tudo para dar errado. E lembre-se que o evangelho ele é aflições, viu? Pessoa que entra por evangelho achando que vai melhorar as coisas assim do dia para a noite, não vai não. Não vai nessa ideia não, que se você for com esse pensamento você vai se frustrar, vai acabar abandonando a fé e se perder para quê, pô? Se Deus tiver que fazer alguma coisa na sua vida, ele vai fazer, pô.
É assim que deu certo. Nem eu mesmo, não era pra mim estar mais aqui. Era pra eu ter morrido. Quantas inúmeras vezes eu tentei suicídio em casa, na rua, né? Em casa foi inúmeras vezes. Na rua, se não me falha a memória, acho que foi umas 2 ou 3 vezes mais ou menos. Depois eu comento isso aí, eu não quero falar isso agora não. Deixa pra uma outra oportunidade, eu conto um pouquinho da história. E outra coisa, ficar longe do pecado. O pecado, ele quase me mata de depressão. O pecado, ele acabou me falindo, né, de uma forma financeiramente, e afetou todas as outras áreas da minha vida. Derrubou uma por uma. E para recomeçar de novo é difícil. Amém? Deus abençoe.